Shalom a todos, estamos em Parashat Bereshit. Bezrat Hashem, começamos de novo a Torá, depois de Simchat Torá. E a primeira coisa que a gente está falando sobre a criação do mundo. No final da criação, o famoso trecho, Vaichulu Hashamayim va'aretz v'chol tzva'am, terminaram todo o céu, a terra. Vaichal Elokim b'yom hashevi, e Hashem terminou no sétimo dia o trabalho que ele fez. Vaishbot b'yom hashevi mikol melachto asher asa, ele cessou no sétimo dia de todo o trabalho que ele fez. E aqui algumas perguntas. Primeira coisa, Vaichal Elokim b'yom hashevi terminou no sétimo dia. Não dá para falar isso? Porque ele terminou no sexto dia, não no sétimo dia. Até que a gente conhece a história de Ptolomeu, que ele pegou todos os anciões sábios, colocou cada um numa quarto diferente, e cada um traduziu a Torá e fez algumas mudanças pequenas para não entender errado. E algumas das mudanças aqui, que em vez de escrever que Hashem terminou no sétimo dia, escreveu Hashem terminou no sexto dia. Mas de verdade é uma pergunta. Rashi fala que é verdade, no sétimo dia Hashem terminou o Menuchá. Ele criou o descanso. Já que criou o descanso com a Shabbat, foi criado o descanso, então agora que foi terminado o trabalho. Aqui surgiu a pergunta, como se cria um descanso? Descanso aí vai dormir. Não está para fazer nada, é uma coisa passiva, não uma coisa ativa. Então como você fala que ele criou o descanso? Certo? Mais uma pergunta, por que está sendo repetido? Terminou no sétimo dia e cessou no sétimo dia. Por que está sendo repetido? Mais uma pergunta, por que no início falou melachto ao trabalho dele, e depois cessou no sétimo dia, mikol melachto, de todo o trabalho? Mais uma pergunta. A Gemara fala que quem fala esse pasuk é considerado, esses psukim, veichulu, considerado que está testemunhando que Hashem criou o céu e a terra. Por isso, no Arvit, quando a gente fala isso no Arvit depois da Amidah, se alguém esqueceu de falar com todo o público, ele precisa chamar alguém para falar isso com ele. Porque é testemunho. Testemunho é somente com duas pessoas. Está testemunhando que Hashem criou, fez a criação. E aqui surge uma pergunta, que criação Hashem fez? Aqui está escrito sobre que Hashem cessou, Hashem descansou. Não está escrito sobre a criação. Então, testemunhando que talvez Hashem parou de criar no sétimo dia. Mas não está escrito que Hashem criou uma coisa. Mais uma pergunta. Está escrito que nos 10 mandamentos, Vayanach b'yom hashevi, que Hashem descansou no sétimo dia. Descansou sobre o quê? Ele cansou? Era muito difícil criar o mundo? Você vai falar, talvez é muito difícil. Olha bem, Hashem criou o mundo com 10 frases. Quem está cansado depois de 10 frases? Não existe. Hashem Todo-Poderoso está cansado? O que quer dizer descansou? Então, Bezrat Hashem, para entender todas essas perguntas, por que está escrito que terminou no sétimo dia? O que quer dizer Rashi fala que foi criado o descanso? Qual a criação é essa? Por que foi repetido o próprio passuco que Hashem parou e cessou? Num lado do passuco está escrito melachto, do outro mikol, de tudo o trabalho. Que isso o trabalho e tudo o trabalho? Que testemunho tem de ler essas frases? Testemunho que Hashem criou o mundo? Tem testemunho que Hashem parou de criar o mundo. E a última coisa, o que quer dizer que Hashem descansa? Será que ele está cansado? Para entender tudo isso, nossos sábios falam, e fala o Rachaim HaKadosh, que por que o Brit Milá fica no oitavo dia? Porque assim a gente não faz a circuncisão antes do oitavo dia, assim que o bebê vai vivenciar um pouco do Shabbat antes de fazer o Brit Milá. Por quê? Porque o Shabbat, ele é a vivência, o espiritual, a bênção de toda a criação do mundo.
Se tem uma criação que ela é da parte material, parte física, mas precisa a parte espiritual que vai dar vida, vai poder mexer as coisas. Nossos sábios falam que a letra Zain, a gente usa ela para falar, duas Zain fala Zaz, é o movimento. Zain o 7. O 7 representa o movimento das coisas. A parte espiritual que movimenta a parte material. Isso é a criação que foi criada no Shabat. 6 dias, a criação material. 7º dia, a criação espiritual. Por isso que é obrigatório de ter sobre o bebê um pouco de Shabat, que vai ter um pouco de vida para poder fazer a circuncisão. Se a gente entende isso, está tudo bem entendido. O que quer dizer que Hashem descansou no 7º dia? Na verdade, não descansou. Em hebraico, lanuach, quer dizer pousar. Hashem está lá de cima. Nesse dia ele pousou, quer dizer, a fonte de todo o espiritual entrou dentro do mundo material. Isso é uma criação nova. Agora tem uma criação da parte espiritual. Isso que Rashi fala, que através da parte da Menuchá, que é isso o fato que Hashem pousou, com todo o espiritual dentro do mundo, foi completado toda a criação do mundo. Então agora a gente entende que alguém que está testemunhando fala esses psukim, que fala sobre a fonte, a bênção, o movimento de toda a criação, fala da criação mesmo. O mais importante, que faz mexer toda essa criação. Isso que eu testemunho quando alguém fala esses versículos. Então agora a gente entende. Vaichal Elokim be'yom hashvi'i. Hashem terminou no 7º dia. Fala melachto asher asa. Hashem fez a criação da parte espiritual. Depois que terminou a parte espiritual nesse dia, cessou agora de todo Mikol melachto, de toda a criação que ele fez. Dá agora para entender perfeitamente tudo. Bezrat Hashem. Então, por isso, nos sábios falam, Shabbat e Mekor HaBeracha. Shabbat a gente tem 2 halot cada refeição, 3 refeições. Cada uma 2 halot, 6 halot. Representam os 6 dias da semana. A semana de verdade começa com Shabbat. Shabbat é o motor da semana. É a bênção de toda a semana. Uma pessoa que trabalha no Shabbat, ele não pode ter Beracha. Ele precisa parar. O Shabbat é somente o espiritual. Não é somente dormir muito. O Shabbat quer dizer acionar a parte espiritual, porque ela foi criada nesse dia. 6 dias acionar da parte material, trabalhar, sim. 7º dia, acionar da parte espiritual. Tinha uma pessoa que tinha tantos problemas, era muito rico. Tinha tantos problemas de saúde, de família. Chegou para o grande rabino Chafetz Chaim. Por favor, Rav, me dá uma beracha. Falou Chafetz Chaim. Shabbat e Mekor HaBeracha. Shabbat é sua beracha. Não precisa de mim. Só guarda o Shabbat. Tudo vai ser resolvido. Isso é o grande segredo do Shabbat. A gente precisa abraçar o Shabbat. Colocar mais espiritual. Se preparar durante toda a semana para esse dia tão especial. Não perder ele. Fazer de tudo. Porque o Shabbat, isso que vai abençoar toda a semana. Shabbat Shalom.